Então nós vamos demonstrar o seguinte teorema, que vai ser muito importante para mostrar que as bases têm sempre a mesma quantidade de elementos, desde que elas sejam finitas. Então, se eu tiver vetores V1, V2, V3, Vn gerando espaço, então qualquer conjunto de vetores que tenha mais de 500 elementos tem que ser necessariamente LD. Então, se eu tiver um conjunto da forma W1, uma sequência de vetores W2, Wm, onde m é maior que n, é linearmente dependente. E a maneira de provar esse teorema é exatamente fazendo uma coisa bem parecida com o que a gente fez anterior. Nós vamos chegar em um sistema linear que possui um sistema linear homogêneo, que vai ter mais incógnitas do que equações e, portanto, vai possuir soluções não nulas. Então, para isso, vamos demonstrar esse teorema. Então, o que a gente quer fazer? Nós queremos demonstrar que esses vetores W1, W2, Wm são linearmente dependentes. Então, para fazer isso, nós vamos escrever o vetor nulo como uma combinação linear deles. Então, vamos escrever da forma x1 vezes W1 mais x2 vezes W2 até xm vezes Wm igual ao vetor nulo. Então, para nós mostrarmos que esses vetores são linearmente dependentes, nós temos que encontrar números x1, x2, xm, não todos nulos. E a ideia agora é, como a gente sabe que os vetores V1, V2, V3, Vn geram espaço, então W1 é uma combinação linear desses vetores. Mesma coisa para W2, Wm. Então eu posso trocar aqui W1 por essa combinação linear dos vetores de V1 até Vn. Então eu posso reescrever, agora vai ser um pouco complicado para escrever isso tudo. Mas vamos lá. Então vai dar x1, vou colocar bem pertinho aqui, vezes W1. Mas quem é W1? W1 vai ser uma combinação linear dos vetores de V1 até Vn. Então vai ser W1, alfa 1 vezes V1 mais alfa 1, 2 vezes V2 até o último alfa 1 n Vn mais x2 vezes W2. Como é que eu vou reescrever isso? Nós vamos reescrever como sendo uma combinação linear dos vetores de V1 até Vn. Então vai ser x2, o que é que tem x2, vezes W2. W2 vai ser também a combinação linear dos vetores de V1 até Vn. Eu vou escrever alfa, começando sempre com 2 aqui, alfa 2, 1. Então, para lembrar que isso aqui é para o segundo vetor, mais alfa 2, 2, V2, mais até o último, alfa 2n, Vn, mais... Quem mais nós temos? x3 vezes W3, que eu não vou colocar, porque aqui eu vou colocar apenas reticência e colocar o último. Quem seria o último? xm vezes Wm. Então vai dar xm. Quem é o Wm? É uma combinação linear dos vetores. Mas como é que eu escrevo? Observe que eu escrevi aqui os alfas, de tal forma que o primeiro índice, lembra que eu estou trabalhando com o W1. Ó. Aqui é o alfa 1, que é W1. Alfa 1. Todos os primeiros subíndices do alfa são 1 porque eu estou com W1. Nesse termo aqui de parênteses, os primeiros índices do alfa são sempre 2. 2, 2, 2, porque eu estou trabalhando com o segundo vetor. Agora, quando eu estou com o mésimo vetor, então vai ser alfa M1 V1 mais alfa M2 V2 e assim sucessivamente até alfa MN Vn. Isso aqui tudo tem que dar o vetor. A gente só substituir os valores W1, W2, Wm pelas suas combinações lineares envolvendo os vetores V1, V2, Vn. E agora? Agora observe que nessa expressão toda, deixa eu colocar a minha parte no estresse agora que é essa, você vai ter o vetor V1 em cada um desses parênteses.
Então, quando nós somarmos tudo, nós podemos colocar o vetor V1 em evidência. A mesma coisa para o V2 e para o Vn, que é o que nós vamos fazer agora. Então, quem vai ser o coeficiente do vetor V1? Nessa primeira linha vai ser x1 vezes α11. Na segunda linha vai ser x2 vezes α21. E assim sucessivamente. Na mésima linha vai ser xm vezes αm1. Observe que o termo que aparece aqui, o m, aparece aqui também. 2, 2, x1, 1. Aparece como primeiro índice do alfa. Então, colocando V1 em evidência, nós podemos reescrever como sendo α11 vezes x1. Dá para ver? α11 vezes x1 mais α21 vezes x2 e assim sucessivamente até o último, que seria αm1 vezes xm. Tudo isso multiplicando V1. Mais a mesma coisa agora para o vetor V2. Coloca mais para cima. Para ficar fácil você visualizar, observe que esses índices que aparecem aqui, ó, o 1, 1, 2, 1, 3, 1, M1, o segundo índice aqui sempre vai aparecer porque você está trabalhando com o vetor V1. Então, para o vetor V2, ou então você pode fazer mais devagarzinho, observando que para o vetor o V2, os coeficientes vão ser x1 vezes alfa 1, 2, x2 vezes alfa 2, 2, olha o segundo índice aqui, o segundo índice vai ser sempre 2, até xm vezes alfa m2, ou seja, o segundo índice é sempre constante aqui igual a 2. Então nós vamos ter alfa, agora aqui escrevendo como combinação linear, coloca o V2 em evidência. Quem vão ser os termos que multiplicam o V2? Alfa 1, 2, x1, alfa 1, 2 vezes x1, mais alfa 2, 2 vezes x2, até o último de todos, que é alfa m2 vezes xm vezes vetor V2. E agora você vai continuar com isso, do mesmo jeito. Até o último de todos, que vai dar... Vou colocar mais para cá. Colocar reticências. O último deles vai ser os coeficientes do vetor Vn. Os coeficientes do vetor Vn, como a gente fez, semelhante ao que a gente fez antes, vai ser alfa 1n x1 mais alfa 2n x2, reticência, até o último que seria alfa mn xm vn, isso aqui tudo dando vetor nulo. Essa parte de álgebra linear tem muita notação e é importante a organização para entender o que está acontecendo. Então agora nós temos uma combinação linear dos vetores V1, V2, Vn dando zero. Claro, se cada um dos escalares desses vetores V1, V2, Vn nessa combinação for zero, você encontrou solução também para o sistema original envolvendo os vetores W1. A gente está aqui, ó, no sistema original é isso aqui. W1, x1, W1, x2, W2, xm, Wm, igual ao vetor nulo. E a gente queria encontrar x1, x2, xm, números que não são nulos para mostrar que ele é LD. Depois que a gente fez essas contas todas, nós chegamos nesse sistema aqui, ó, nessa... Cadê? Coeficiente do V1. Pronto, chegamos nessa aqui. O microfone quer aparecer na filmagem. Nós chegamos nessa aqui. Coeficiente do V1 é tudo isso. Coeficiente do V2 é tudo isso. Do Vm é tudo isso aqui. Se cada um desses coeficientes forem zero, você não vai ter o vetor nulo do mesmo jeito? Então, nós vamos agora escolher esses números x1, x2, xm, de tal forma que esses coeficientes sejam todos zeros aqui. É possível a gente fazer isso? Claro que é possível, né? Se cada um dos x e já for zero, já vai dar zero aqui nesses coeficientes todos. Mas a gente está procurando soluções que não sejam nulas. Então vamos lá. Deixa eu pegar outra folha. Então agora eu vou olhar apenas para os coeficientes. Tá? Eu vou escolher todos eles como sendo zero. O primeiro coeficiente era α11 x1 mais α21 x2 mais alfa m1
xm. Esse é o primeiro coeficiente que eu vou escolher como sendo zero. O segundo, alfa 1, 2, x1 mais, uma hora para outra escureceu tudo aqui, alfa 2, 2, x2, até o último seria alfa m2 xm igual a zero. Isso aqui são os coeficientes. Esse aqui é o coeficiente multiplicado por V1, esse aqui multiplicado por V2, e assim sucessivamente. E agora, você vai fazer isso com todos os coeficientes dos VIs. O último dos coeficientes era alfa 1n, eu estou repetindo o que estava na outra tela, mais alfa 2n x2 até alfa mn xm igual a zero. Então tem um sistema, um sistema linear. Quantas equações nós temos? Vamos contar? Nós temos esse número aqui. Nessa primeira linha, todos os segundos índices são 1. Tem o x1, tem o alfa 1, alfa 2, 1, alfa m1. Nessa primeira equação, todos os coeficientes do alfa segundo são 1. Na segunda, todos os coeficientes são 2. Na terceira, todos os coeficientes seriam 3. Na nésima, todos os coeficientes segundos coeficientes são n. Então eu tenho aqui n equações. Uma equação, duas equações, tenho n equações. Quantas incógnitas eu tenho? x1, x2, tenho m incógnitas. O sistema linear é homogêneo, todos os coisas aqui são zero? São. Então, pelo lema anterior, eu tenho um sistema linear que possui mais incógnitas do que equações. Conclusão, o sistema possui soluções que não são as soluções identicamente zero, né? Ou seja, vai existir número x1, x2, x3, xm, não todos nulos, que satisfazem a essa equação. Ou seja, conclusão, existe uma solução que não é trivial. Ou seja, voltando para a equação original, que era x1w1 mais x2w2 mais xmwm igual ao vetor nulo, a gente encontrou x1, x2, x3, xm, que não são todos nulos. Então é porque os conjuntos de vetores é linearmente dependente. Ou seja, os vetores w1, w2, wm são linearmente dependentes, que é o que nós desejávamos mostrar. Pronto. Vamos fazer alguns corolários desse teorema. Então, foi o que a gente acabou de demonstrar que se você tiver um conjunto que gera, qualquer conjunto que possua mais vetores do que aquele conjunto que gera tem que ser linearmente dependente. Então, vamos fazer alguns corolários, tá bom? Que são do livro. Corolário 1. Se V é um espaço vetorial e B é uma base de V vamos supor que o tamanho do conjunto B tenha n elementos. Aí vamos analisar as coisas que podem acontecer. Se eu tiver um conjunto com mais de n elementos, eu posso garantir que esse conjunto é Li? Não, né? Porque se uma base tem n vetores, uma base é um conjunto Li que gera. Então, por esse teorema, qualquer conjunto que tenha mais de que n vetores tem que ser linearmente
é dependente. Então, para que o conjunto seja Li, a quantidade de elementos de vetores nesse conjunto tem que ser menor ou igual do que N. Então, o primeiro corolário é esse. Se V é um espaço vetorial e B uma base de V com N vetores, então todo conjunto Li linearmente dependente possui no máximo N vetores. É porque se tiver mais do que N vetores pelo termo anterior, o conjunto tem que ser linearmente dependente. Então, o teorema que a gente fez é bem interessante disso. Olha. Se você tiver um conjunto de geradores, qualquer outro conjunto que tenha mais elementos do que esse conjunto de geradores é necessariamente linearmente dependente. Então, como a gente está sabendo que tem uma base de tamanho N, então qualquer conjunto que tenha mais do que N vetores, porque os vetores da base geram, tem que ser linearmente dependente. Então, se um conjunto é Li, ele não pode ter mais do que N vetores, né? Ele tem que ter no máximo N vetores. Aqui é conjunto finito, tá? A base. Esse é o primeiro corolário. O segundo corolário, que na realidade é o teorema em alguns outros livros, diz o seguinte: se você tiver duas bases, B1 e B2, são bases de um espaço vetorial, se tiver B1 e B2 bases de espaços vetoriais. O que a gente pode dizer dos tamanhos desses dois conjuntos? E vamos supor que sejam conjuntos finitos, tá? B1 e B2, conjuntos finitos. Porque para conjuntos infinitos as coisas são um pouco mais complicadas. Então, se tiver duas bases, o tamanho de uma base tem que ser igual ao tamanho da outra base. Como é que a gente justifica isso? Por B1, vamos fazer uma justificativa breve, eu vou falar e depois eu escrevo. Por B1 ser uma base, os elementos de B1 geram. E por gerar, qualquer outro conjunto, Li tem que ter uma quantidade de elementos menor ou igual do que os elementos, do que a quantidade de elementos em B1. É melhor escrever, né? Como B1 gera e B2 é Li, o corolário anterior diz o seguinte, que qualquer conjunto Li tem que ter uma quantidade de elementos menor ou igual do que a quantidade de elementos no conjunto que gera. Então, como B1 gera e B2 é Li, a quantidade de elementos em B2 é menor ou igual do que a quantidade de elementos de B1. Esse símbolo aqui quer dizer a quantidade de elementos em B2, tá? É a quantidade de elementos em B1. Aí, do mesmo jeito, agora como B1 gera e B2 é Li, a quantidade de elementos em B2 tem que ser menor ou igual do que a quantidade de elementos de um conjunto que gera. Agora você vai trocar, né? Como B2 gera o espaço e B1 é linearmente independente, então vai valer que o tamanho do conjunto B1 tem que ser menor ou igual que o tamanho do conjunto B2. Então, dessas duas desigualdades, né, se um número é menor ou igual que o outro, e o outro, por sua vez, é menor ou igual que ele, a única possibilidade é que os dois têm que ter a mesma quantidade de elementos. Então, o tamanho do conjunto B1 é igual ao tamanho do conjunto B2. Ou seja, quaisquer duas bases de um espaço vetorial têm que ter a mesma quantidade de elementos.